Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham neste momento aí pela gravação e aos poucos as pessoas que também estão chegando ao vivo para esse encontro de amigos que acontece hoje, na terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Estamos dando início à nossa transmissão. Em instantes estaremos com o convidado de hoje, um grande amigo, um grande parceiro que eu tenho muito carinho e que vai estar debatendo com a gente. Já fiz o chamado e enquanto ele está fazendo a conexão, eu recordo que este é um projeto que foi feito aqui pelas mídias sociais para que nesse horário, você já em casa, já no conforto aí do lar, provavelmente já encerrando algumas das suas atividades, você possa ainda debater sobre alguns temas referentes a negócios com alguns grandes amigos, de uma maneira muito simplificada, muito pessoal, muito tranquila, e eu fico muito à vontade de fazer isso com esse cara que eu gosto demais, que já tem mais de 10 anos aí de convivência, grande parceria, é um cara que eu admiro profissionalmente, pessoalmente, e que já está na tela aqui com a gente, meu amigo Vanderlei Andrade. Olá, Vanderlei, boa noite. Boa noite, André. Tudo bem? Um prazer. Obrigado aí pelo convite para a gente fazer um bate-papo aí. Ô, amigo, o prazer é meu, para mim é uma grande honra estar aí com você. É sempre muito bom lhe ouvir. A gente sabe que tem muitas informações que a gente vai conseguir trocar hoje, mas eu queria antes deixar o convite para o pessoal que está entrando agora também. Ali embaixo da telinha tem o campo de comentários. Você pode mandar sua pergunta, você pode interagir com a gente. Nós estamos fazendo aqui um espaço onde todos nós estamos muito confortáveis, afinal estamos entre amigos. E se você quiser convidar mais alguém, do ladinho do campo de comentários tem ali aquele pequeno triângulo, como um aviãozinho de papel, por onde, pelo direct, você pode chamar outras pessoas para ingressarem conosco aqui ao vivo também e a gente fazer desse bate-papo aqui um momento ainda mais especial. Obrigado a todos vocês. Fica desde já o convite. Quem não conhecia o Vanderlei, no final aqui da live, corre, adiciona ele lá no Instagram para ele poder estar aí na sua rede de contatos. E os amigos do Vanderlei que atenderam o convite, fiquem à vontade. Vai ser um grande prazer interagir com vocês também. Meu amigo Vanderlei, nessa terça-feira, onde o friozinho parece que já chegou para nós. Como estão as coisas por aí? Tudo certo, André? Boa noite aí. De novo, agradecer o convite para a gente fazer um bate-papo aí sobre empreendedorismo. As coisas estão bem, graças a Deus, trabalhando bastante, fornecendo informação aí, quanto mais ainda agora nesse momento para os nossos empreendedores aqui da nossa região. Já falando um pouquinho de mim, né, que estou hoje como gerente regional do Sebrae na Grande Florianópolis, então são 16 municípios que a gente atende e a informação que não se acaba mais, então é muito empreendedor querendo saber o que pode fazer nesse momento, o que pode fazer de diferente, o que é esse novo normal que tanto se fala, então temos muito aí para conversar e para levar informação para esses empreendedores que estão a pleno vapor em conhecimento, né? Por incrível que pareça, querem se conhecer até eles próprios, até o próprio empresário, o que eles podem fazer nesse momento. É um momento que exigiu uma grande reinvenção, que as pessoas olhassem de maneiras diferentes para o que já faziam, para o mercado que já atendiam, até porque esse mercado ele sofreu mutações, o cliente passou a ter novas necessidades, outras capacidades. Então, para a gente começar um pouco, você tem esse universo aí de 13 municípios. Eu queria que você contasse um pouco para nós primeiro, né? Nós temos alguns colegas que estão nos acompanhando, que são empreendedores, já têm uma ideia de negócio, já iniciaram, outros nem tanto, mas que estão vivendo aí alguns momentos difíceis nas empresas, nas organizações que atuam. Alguns talvez não estejam mais atuando na organização que estava e pensa em um negócio. Para a gente desmistificar um pouco disso tudo que aparece às vezes na internet, tão dúbio, o que é essa ideia do empreendedor, né? De pensar um negócio e como é que ele deve se comportar para pensar desde o início de uma maneira mais acertada, mais adequada para que esse negócio tenha chance de sucesso? Tá, vamos lá um pouquinho então, só contando um pouquinho do meu histórico também, né? São 23 anos de Sebrae, trabalhando aí desde balcão Sebrae, assessoria de diretoria e hoje como gerente regional, já desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2019, atuando muito forte nesses 16 municípios da Grande Florianópolis. E o que a gente fala muito para os empreendedores e futuros empreendedores e que a gente entende que é o melhor caminho
é entender um pouco da gestão, conhecer um pouco as suas habilidades. Tem muita gente que quer empreender, mas muitas vezes não conhece nem o seu próprio negócio, não sabe como montar esse negócio. Tem um dinheirinho muito sagrado lá que ele conseguiu, às vezes, guardar com muito suor e acha que está pronto para ser um empreendedor, acha que está pronto para gerir o seu próprio negócio. E muitas vezes isso não é o momento, não é o ideal. O ideal, sim, se entender, conhecer aquilo que está montando, conhecer aquilo que está fazendo para ser o negócio da vida dele, porque aquilo ali vai ser o negócio da vida dele. E tem muita gente que acaba confundindo, né, André? Tem muita gente que acaba empreendendo achando que é a solução para a vida, acha que vai ser belo e formoso, e muito pelo contrário, é ali que ele vai começar a trabalhar realmente. A gente diz que quando é funcionário acaba trabalhando 8 horas por dia, e quando é empresário acaba trabalhando 16, 18 horas no dia. Por quê? Porque é muito mais puxado e ele tem que dar o próprio resultado. Essa é a grande diferença. Quando ele é contratado de carteira assinada, ele gere para a empresa. Quando ele é o dono da empresa, ele tem que gerir para si mesmo e muitas vezes para funcionários com quem ele trabalha junto. Então tem que ter esses cuidados, tem que ter fazer benchmarking, buscar outros negócios iguais e ver como é que se tornou um negócio rentável, um negócio que realmente deu certo. Então, essas informações iniciais é muito importante. Sair da zona de conforto, isso é importantíssimo demais. Muitas vezes acaba achando um nicho de mercado e achar que aquilo ali já é o suficiente, e não é. Não é. O mercado está o tempo todo oscilando, tu trabalha muito nessa área de mercado, tu sabe o que eu estou falando. Então, todos esses cuidados para empreender hoje é necessário. Então, cuidem bem, cuidado com o que vem depois. Nunca fique pensando no momento só, pense no que vem depois também, pense no futuro da empresa. Hoje a gente está tendo uma realidade bem diferente, tal qual muitas empresas não estavam preparadas para isso, né? Sair do tradicional, sair do seu dia a dia balcão, né? E partir para um negócio e muitas vezes ter que ser feito remotamente, e aí vem a grande dificuldade. Muitas empresas com dificuldade de acessar até mesmo um site, a coisa mais básica que tem, André. Hoje a gente está atendendo empresários que precisam fazer um site e botar o seu negócio na vitrine. Até isso eles estão com dificuldade. Então, é nesse momento que o empreendedor tem que cuidar. E quando a gente fala empreendedor, né, André, a gente normalmente vincula a CNPJ, né? Mas ele pode ser vinculado também a um empreendedor dentro da empresa. O que ele pode fazer nesse momento para ser empreendedor e ajudar a empresa ao qual ele trabalha a ser diferente? O que eu posso fazer nesse momento para ajudar o meu chefe a fazer com que ele tenha melhores resultados e eu consiga garantir o meu emprego também nesse momento? Já que a gente está vendo que a empregabilidade está tão complicada, está tendo tantas demissões, tanta empresa fechando, que é nesse momento também que o empreendedor, o intraempreendedor, né? Aquele que é dentro da empresa, cara, esse aí também tem que estar ajudando o empresário nesse momento. Porque seja o negócio seu, de sua propriedade ou não, está todo mundo no mesmo barco, dependendo da mesma condição, né? E aí o CNPJ sendo seu ou não, é aquele CNPJ que provê o sustento, o recurso, ali a condição de vida dessa pessoa, né? Você falou ali na condição do CNPJ, muitas vezes as pessoas associam apenas com micro e pequenas empresas, depois empresas de pequeno porte, empresas maiores, e às vezes se esquece que hoje existe uma alternativa que tem sido muito bem utilizada pelas pessoas que iniciam no empreendedorismo, que é se constituir como MEI, né? O que seria aí a diferença? Como é que você vê a diferença desses dois papéis? E o pessoal mesmo como MEI tem conseguido encontrar um pouco do caminho das pedras aí para evoluir? Tem. Primeiro, a questão do MEI, né? É de suma importância hoje ter um negócio legalizado. A gente tinha muita informalidade no país, é um número até absurdo, assim, e essas pessoas não tinham garantia real nenhuma, né? Não tinha nenhuma garantia. Ele era o negócio dele, deu um problema de saúde, deu alguma coisa nesse sentido, parou a empresa, parou de ter receita para sua família, e dentro do MEI, não. Dentro do MEI ele vai se constituir um CNPJ, ele vai pagar uma taxa muito pequena, hoje é em torno de 50 a 60 reais, depende do tipo de negócio, então é uma taxa bem pequena mensal, e ele vai estar garantido, né? Ele vai estar
contribuindo com a INSS, ele vai ter a sua aposentadoria mais para frente, ele vai poder ter mais um funcionário dentro da empresa dele, legalizado, né? Então, é o tipo de informação que muitas vezes não chega para o nosso cliente. E isso garante, sim, um futuro próspero para esse MEI. Ah, a gente quer que ele fique sempre MEI? Não, não. Esse pode ser o pontapé inicial para ele se tornar um microempreendedor e daqui a pouco um empreendedor de pequeno porte. Ele pode ser isso, claro que pode. Até porque a gente está usando muito dentro do Sebrae agora a palavra acelerador, né? A gente vê a questão de aceleradoras hoje de startups, de microempresa, e o Sebrae tem que ser isso. O Sebrae tem que ser um acelerador. O Sebrae tem que colocar no mercado essas empresas que elas sejam competitivas e conseguem crescer. É isso que a gente faz hoje e é isso que torna um MEI competitivo. Então tem muito MEI nesse momento de pandemia fazendo algo diferente, sim. A gente inclusive já fez algumas indicações para a nossa assessoria de imprensa para mostrar o que esses MEIs estão fazendo e que tipo de material eles estão levando para o mercado, o que eles podem fazer diferente. Isso é muito legal. Uhum. Às vezes fica aquela ideia, né? Ah, mas eu vou ter que me organizar para ficar legalizado, sair da informalidade. Nossa, é uma lista enorme de documentos, é uma Uhum. burocracia, são custos. Quando a gente fala no MEI, nem isso é uma realidade, É. né? Ele é muito simples esse processo. Uhum. É isso aí, muito simples mesmo. Hoje, no próprio site do empreendedorismo, a gente consegue, no próprio site do Sebrae, ali a gente tem um link para fazer a abertura de um MEI. Hoje a gente abre um MEI em 5, 10 minutos. É muito simples, né? Agora, é aquilo que eu falo, abrir é fácil, o negócio é a gestão do negócio, né? É onde a gente bate a tecla, onde a gente volta lá na primeira pergunta que você falasse sobre empreendedorismo, né? O que é verdade sobre isso? A verdade é o seguinte, é fazer uma boa gestão. Até o CNPJ hoje é fácil, o difícil é mantê-lo vivo, é fazer com que isso gere realmente negócio e vire um negócio, muitas vezes, de sucesso e um sonho da família. Uhum. O Fabiano, que está nos acompanhando. Fabiano, grande abraço, um grande amigo do Senac lá de Itajaí, diretor da unidade de lá. Obrigado, parceiro, por estar aí conosco. Ele sinaliza, né, também, como você mencionou, a importância dessa condição da legalidade. Então, quer dizer, você começa pequeno no meio, mas começa legal e dali para frente é só uma questão de crescimento. Às vezes fica essa indecisão, a incerteza, o desconhecimento. Bom, o que eu ganho com isso? O que eu acesso com isso? Né? Sendo que na informalidade, às vezes eu não pago tributos, eu tenho uma condição mais favorável. Nesse momento, por exemplo, a questão de crédito. Né? Se você está ilegal, né, a partir do momento que você não tem registro, você não está só informal, né? Você está considerado em algumas instâncias ilegal. Não há legalidade para, por exemplo, pleitear essa condição de crédito. E aí eu queria te perguntar, dentro do que vocês têm atendido, do que você tem encontrado dentro das necessidades das empresas, já puxando para esse assunto, como é que está essa condição de crédito? Né? Você tem visto que o pessoal tem pedido, tem conseguido, é realmente uma necessidade ou tem se encontrado mecanismos aí para as pequenas empresas lidarem? Como é que está o cenário que você está vendo aqui da macro-região? Então, na nossa região aqui, a gente teve uma parceria muito forte no começo, logo no começo da pandemia com o BRDE, o Sebrae teve, e a gente teve em torno de solicitação de crédito em torno de 14 milhões só aqui para a nossa região da Grande Florianópolis. Foi um Uhum. volume bem grande, o próprio BRDE se assustou com a capacidade de entrega do Sebrae, ao quanto o Sebrae estava fazendo todo o processo de levantamento de documentação, encaminhando para o banco, todo esse processo inicial. Claro que agora começa as análises, aí ela tem um pouco de tempo e é um pouco mais demorado, né? E também deu uma segurada porque acabou os recursos. O BRDE está tentando procurar uma nova fonte de recursos para colocar à disposição, para a gente colocar, porque tem muitos empresários, a gente tem mais de 50 empresas na lista de espera. Só que da nossa região a gente teve mais de 200 empresas, então isso deu um volume bem grande, e agora a gente está procurando essa questão de aumentar esse crédito, né, essa questão de recurso, o BRDE está verificando para a gente disponibilizar para os empresários. A gente tem uns outros produtos que o Sebrae também trabalha, outros bancos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil. A gente ouve muita gente falar da questão do o que o Sebrae entra, na verdade, né? O Sebrae, a gente tem nessas linhas de crédito
a gente fica como se fosse um aval. A gente entra como um fundo de aval para a questão de liberação. No caso do BRDE, vou te dar um exemplo, até 80 mil, o Sebrae cobre 80% do que ele precisa apresentar de documentação, de É garantia um grande real. avalista, né? Isso. O Sebrae, que é o fundo de aval, ele funciona da seguinte forma: 80% então a gente coloca como garantia real e 20% bota o empresário. Isso facilita muito, porque aí ele não precisa colocar a casa dele ou o imóvel dele na negociação com o banco. Isso ajuda bastante. Isso do BRDE é 80 mil. E os outros, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, também utilizam o fundo de aval do Sebrae. O próprio Pronamp, que está sendo falado agora, que é esse que foi Isso. aprovado pelo governo federal, esse já está vindo, já está sendo operado pela Caixa Econômica Federal e também utilizando o fundo de aval do Sebrae. Então, as pessoas que estiverem procurando e quiserem acionar o Sebrae ou a própria Caixa Econômica diretamente, já existe essa linha de crédito do Pronamp, já estão começando a operar pela Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil ainda não emitiu nenhuma informação, né, não nos passou nenhuma informação, mas pelo que eu vi hoje, pelo que eu li, a gente já tem a Caixa Econômica aí tentando operar alguma coisa. Eles estavam dando prioridade para as empresas que já têm cadastro na Caixa Econômica e trabalham com a folha de pagamento pela Caixa. Isso da Caixa Econômica inicialmente, tá ok? Porque daí pelo menos já tem uma garantia de proporção, risco, né? Hoje, assim, eu acredito que boa parte dos pedidos seja relacionado a capital de giro, mas que outros tipos de financiamento que podem ser obtidos com esse tipo de operação? Você tem uma ideia, assim, lembra mais ou menos que outras ações que podem ser pedidas? Tem. A gente tem outras operações que do tipo compra de maquinário, que aí utiliza o FAMP também, utiliza também o fundo de aval. É, muitas vezes utiliza para compra de não só maquinário, mas equipamento pesado, principalmente indústrias, né? Então, tem muita indústria utilizando hoje essa questão dessas propostas mais de compra de maquinário e muitas vezes eles não têm acesso, né, André? Então, busquem o banco que você é filiado, que você tem uma conta do seu CNPJ e busquem informação, porque muitas vezes tem ali, às vezes são créditos mais baratos, são créditos que tu consegue pegar, mas hoje, André, o que está na moda e o que vai mais operar é linha de crédito capital de giro. Não Capital é, de giro, né? compra de maquinário hoje até não é o momento, né? A gente até acaba oferecendo, mas não é o momento. Mas o ideal hoje seria capital de giro, porque é onde as empresas estão mais precisando. Eu te pergunto isso porque, assim, muitas dessas pessoas que hoje migram para prestação de serviço, algumas que legalizam por MEI, às vezes têm um recurso próprio, mas nem sempre é um recurso pleno para conseguir iniciar a atividade. Então, tem alternativa nesses casos também para dar o start no projeto e fazer com que o negócio comece, mesmo sem ter a integralização completa do capital para operação, né? Ah, perfeito. Inclusive, o MEI mesmo, ele tem um acesso nos bancos de microcrédito, inclusive aqui em Florianópolis, é referência hoje no país, tem o Juro Zero, né, que ele faz em 13 prestações, se ele pagar as 12 prestações certinho, a 13ª ele não paga, isso é pago pela própria Prefeitura Municipal. Então, até isso eles têm acesso, mas é aquilo que a gente fala, é buscar esse recurso como uma alavancagem, não como só para pegar o dinheiro e colocar na conta e usar erroneamente, né? Ele tem que saber o que ele vai fazer com esse recurso. E bem isso que tu falasse, como ele está no começo e precisa startar o negócio dele, muitas vezes esse dinheirinho acaba ajudando, mesmo sendo pouco, é em torno de R$ 5.000, mas R$ 5.000 hoje para quem está começando Opa. é um bom recurso, né? Às vezes é garantir o estoque da matéria-prima ali que ele vai produzir nos próximos 2, 3 meses, né? Exatamente, é isso aí. É, é muito legal essa ideia, porque a gente pensa do embrião, desde o nascimento, às vezes, de algumas ideias em negócio, mas dali para frente precisam ter alguns cuidados, né? Então, consegui constituir, coloquei o dinheirinho dentro de casa, apliquei no primeiro maquinário ou nas primeiras ferramentas necessárias para prestação de serviço, estou com estoque lá de matéria-prima. Dali para frente eu tenho que cuidar, porque assim, meu CNPJ é uma pessoa que eu virei responsável, né? Quer dizer, estou com uma criança no colo, estou cuidando dela, só não é uma pessoa física, né? É uma pessoa jurídica. Tem que tomar cuidado para ela não passar mal e não morrer na minha mão, né? Então,
queria ver contigo alguns cuidados que às vezes são, não digo negligenciados, mas até por falta de informação, não são da atenção de muitos dos empresários e que eles precisam ter isso em evidência para não colocar o negócio em risco. E eu acho que é o primeiro ponto de partida, né? Você pegou esse montante, você pegou esse capital de terceiro, você tem que lidar com ele e fazer a melhor gestão possível, né? O que você poderia dizer para nós de cuidados ou de dicas nesse sentido, Vanderlei, para o pessoal se atentar? A primeira coisa é faça uma excelente gestão do seu negócio. Não fique no achismo, né? Achar que lá na frente pode melhorar, lá na frente pode dar certo, não fique nesse pensamento. Tem que fazer gestão realmente, ver como está a parte financeira, ver até onde pode ser colocado recursos, que tem muitas vezes que acaba colocando todo o recurso em estoque e aí acaba o dinheiro, e aí acaba não vendendo, aí falta dinheiro para fazer o marketing e falta dinheiro para cuidar dos seus recursos humanos. Então, é tudo uma engrenagem. Ser empresário hoje, por necessidade principalmente, é bem complicado. Ele tem que entender pelo menos um pouco de gestão. Eu sempre falo assim, ó, até empresa grande hoje, ele não precisa fazer tudo, mas ele tem que saber o que está acontecendo. Isso ele não pode largar a mão. É o negócio dele, é a empresa dele, ele tem que saber tudo o que acontece dentro da empresa. Se ele está fazendo ou não, tem muita gente que gosta de usar o contador. Ok, tranquilo, pode deixar o contador fazer a sua parte de contabilidade, mas entenda o que ele está fazendo. Porque a gente já viu muita coisa nesses 23 anos de Sebrae que são complicadas. É bom não arriscar. É bom não arriscar tudo na mão de um contador, não. Só assinar documento e deixar na mão do contador, muitas vezes tu está passando a empresa para o nome dele, sem saber. E estás trabalhando como funcionário para ele, sem saber. Isso já aconteceu, tá, André? Então, que faça uma boa gestão e que, assim, ó, sempre busque aquilo que você não conhece. Aquilo que você, pelo menos, possa entender. Então, por isso o Sebrae tem as portas abertas e consegue fazer isso. O Sebrae consegue passar um mínimo de gestão para esses empresários. Hoje a gente tem essas consultorias de gestão, principalmente na área de marketing, financeira, RH, são um ponto crucial hoje para manter o negócio aberto. Cuidem disso, não simplesmente, é aquilo que eu falei, não vai na emoção. A emoção, muitas vezes, acaba falindo a tua empresa e muito mais, acaba terminando o lar de uma família. Isso está tudo vinculado, porque muitas vezes é aquilo que eu falei, ele pega o dinheirinho dele lá, né? Aquele dinheirinho que ele saiu de uma aposentadoria ou de uma demissão e aí pegou uma sacada boa, ele vai, pega esse dinheiro e torra da maneira errada. Ele poderia fazer uma melhor gestão. E já desde o investimento para esse negócio, ele já tem que aprender que não se investe os 100% dos recursos que ele pegou no negócio só. Investe um pouco, financia a empresa dele, mas depois ele tem que receber esse dinheiro de volta, porque ele é dele. O que é CNPJ é uma coisa, o que é CPF é outra. Ele tem que ter um prolabore, ele tem que saber o que ele vai receber, porque senão ele já começa a empresa errado e já fica correndo atrás do rabo. Né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Ali já começa tudo errado, ali ele já começa... Meu Deus, eu sou obrigado a faturar 20 no próximo mês porque eu gastei 10 a mais desse mês. E aí começa, e aí vai uma bola de neve, e isso não funciona desse jeito. A pessoa tem que, pelo menos, botar o pé no chão e fazer uma pequena gestão do negócio. Ah, Vanderlei, mas eu sou muito pequeno, eu estou começando agora. Cara, faz no caderno, não tem problema nenhum, mas faz as suas anotações. O que está vendendo, o que tem de estoque, o que está comprando. Fazendo isso, o Sebrae explica, até é simples de fazer, porque para não ter uma dificuldade de grande entendimento, para ele chegar e botar o olho e dizer assim, meu negócio está valendo a pena. A partir daqui eu vou poder investir um pouquinho mais, vou poder dar um novo passo para o meu CNPJ. Então é dessa forma que a gente pede, cuida, zela pelo aquilo que tu estás fazendo, como se fosse a tua família, aquilo ali, como tu falasse, vai ser o teu filho que tu vais carregar para a vida toda. Ele vai ter o primeiro ano, que é o primeiro ano mais difícil, que a gente sabe que tem que amamentar, que tem que correr atrás, que tem que manter bem informado, mas vai chegar lá nos 20, 30 anos, ele vai estar a pleno vapor, vai estar com a saúde que
que é bem fortinho, que nós temos aí 2 filhos, eu e tu temos 2 filhos, a gente sabe como é que funciona, né? Eu tenho um aqui de 15 anos, o teu acho que já está com 15 também, né? Tá com 14, tá tudo na mesma É, faixa. tá quase a mesma idade, até tá falando com a minha esposa, eles devem estar com a mesma idade já. E eles vão estar nessa vitalidade, porque é a mesma coisa a empresa. A empresa, quando começa, ela tem todo o cuidado, é carinho, máximo, é gestão, é cuidar, e daqui a pouco ela começa a crescer. Ah, tu vai largar de mão? Não, mas tu já tem mais aptidão para aquilo, tu já conhece como é que está gerando aquele negócio, tu já tem mais cuidados, tu já tem mais os insights do que pode acontecer para frente. Então, isso é gestão. Isso é, desde o começo, trabalhar com a gestão do negócio. Vanderlei, mas tem que tomar alguns cuidados também, né? Às vezes a pessoa até, de novo, né, por uma falta de informação, ela acredita piamente de que está gerindo aquilo, só que ela se ilude com algumas informações que não são bem aquelas, né? Por exemplo, estou com dinheiro no caixa, opa, tem dinheiro para mim, né? Dinheiro do caixa é do caixa da empresa e não meu, né? A empresa depende daquilo para que aquilo gire e gere realmente o meu prolabore, né? Que outros pontos que às vezes você percebe que o pessoal desvirtua um pouco, não percebe bem, que precisa de cuidados. Esse que tu falasse é o ponto fundamental. É saber, dentro da gestão, tem a gestão financeira. E aí é o seguinte, é muito preocupante quando eles confundem o caixa da empresa com pagamentos do que ele precisa pagar na casa dele. E aí é um bolo de neve. Aí se perde, e não são poucos, tá, André? A gente já fez várias consultorias pelo Sebrae, e é tudo uma coisa só. Eu tive um trabalho em 2017, 3 anos atrás, eu era gestor de projeto dessa regional que eu estou como gerente agora. Eu era gestor de projeto e eu tive um projeto na área de restaurantes, e a gente trabalhava em torno de 25 restaurantes. É claro, não vou falar nomes para não ter problema, mas o empresário chegou para mim e falou assim: o que o Sebrae pode estar trazendo nesse momento para me ajudar? Aí eu perguntei assim: tá, mas qual é a tua dificuldade principal? Assim, não, a minha dificuldade é o seguinte, Vanderlei. Eu sempre cheguei no meu caixa, peguei o dinheiro e nunca precisei falar nada para ninguém. Eu chegava lá, pegava o dinheiro e ia pagar as coisas, porque era a época das vacas gordas. Isso falado por ele, tá? Não sou eu que estou inventando, isso falado por ele. E hoje eu chego lá, a minha gerente não deixa eu pegar R$ 1, rapaz, eu não consigo pegar. Aí eu cheguei para ele e perguntei: tá, mas quanto que tu tem de salário pela tua empresa hoje? Tu recebe alguma coisa? Ele assim: não, eu não recebo. Tá, mas como é que tu sobrevive? Como é que... Não, eu vou pegando do caixa. Ah, dessa maneira não se faz gestão, amigo. É o seguinte, tu tem que ter um salário. Tu pode ter um salário de 50 mil, não tem problema. Mas a tua empresa vai ter que trabalhar para te pagar esse salário de 50 mil, se é isso que tu acha que tu merece. Agora tu pode ser um pouco mais racional e dizer: não, com 5 mil eu consigo sobreviver, pagar minhas contas de casa e a minha empresa vai crescer com os outros 45 mil. Esse é o entendimento. Eu não posso pegar também tudo que eu tenho de lucro da minha empresa e botar como meu prolabore. Eu tenho que fazer com que essa empresa seja duradoura e cresça. E faça também um investimento e um recurso guardado para essa empresa também. Então, são várias formas de se pensar isso. Principalmente, não misturar caixa pessoal com caixa empresarial. São coisas bem diferentes, não dá para tratar como uma linha só. E isso é o que a gente mais pega hoje, tá, André? Porque é muito engraçado. No Sebrae chega falando o seguinte: eu estou com problema na área financeira. Mas tudo estoura na área financeira. Tudo. Qualquer coisa Sim, estoura na área a grande financeira. consequência, né? Claro. E aí tu vai fazer uma análise, a gente faz um pequeno diagnóstico já com o empresário, dentro da empresa, aí tu vai ver, cara, é marketing. Não está produzindo bem o marketing, está investindo em pouco marketing, aí acaba investindo dinheiro em outro local que não precisa, acaba contratando funcionário a mais que não precisava. Então, na verdade, a gestão não está bem feita. E estoura onde? No financeiro. Coitado do cara do financeiro, ele está sempre lá se lascando a buscar. Ele já chega e diz: ô chefe, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, para te ver. E acaba chegando uma situação assim. Mas primordial é gestão, principalmente financeira, mas tem que cuidar de toda a gestão do negócio. Ela uma puxa a outra. Não dá para dizer que se eu cuidar da área financeira, estou livre. Não, claro que não. Tem que cuidar do seu negócio, do seu mercado, do seu cliente, do seu fornecedor. Tudo é uma consequência. Tudo é muito bem pensado.
a gente começa a falar esse tipo de coisa, muitas vezes para o MEI, ele fica um pouco apavorado. Eu esqueci, meu Deus, mas é isso Quando não tudo vai assim. embora, né? Às vezes acaba desistindo, mas muitas vezes esses alertas que o Sebrae acaba fazendo não é para desestimular, é para mostrar a realidade. Ele tem que Sim, saber sim. que ele tem responsabilidade dali para frente. Ele muitas vezes começa sozinho como MEI, mas daqui a pouco ele é uma microempresa, ele pode ter 10, 20, 30 funcionários. E aí? Olha a responsabilidade que ele tem com esses funcionários. Olha a responsabilidade que ele tem para todo o ente familiar que está ligado a essa empresa. Então, é algo muito maior. E a gente não coloca isso como algo assustador. Não, mas como uma coisa para ele se pensar e tratar com calma. E até entender, né? Às vezes chega com essa máxima, né? Não, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema de caixa, tá faltando dinheiro para mim, mas a gente tem que pensar, né? Muito do que ele quer utilizar é o resultado, quer dizer, a lucratividade. Lucratividade é o que você tem de entradas, a receita, tira o que tem de despesa. Vai te dar lucratividade. Então, a própria fórmula já te diz, né? Você não vai mexer aqui embaixo no que você quer ganhar. Você vai mexer nas coisas que te trazem receitas e nas coisas que te tiram dinheiro de casa, que é a despesa. E aí, dentro desses cuidados, você tem vários fatores, né? Você falou do marketing, a gente tem os cuidados com o estoque, tem a condição logística, tem cuidado até com as pessoas, né? A parte humana, e tem alguns pontos que talvez a gente consiga explorar para dar algumas dicas para quem está nos acompanhando. Na parte de marketing, vou puxar um exemplo de hoje que eu tive aqui, que eu acho que também é um pouco usual, que é aquela coisa, puxa, tive um impacto aqui, caiu as minhas vendas, eu tinha programado a entrada de novos materiais, mas ainda estou com o estoque cheio parado. Né? Devo liquidar ou não? Né? É uma resposta simples assim? Né? Eu ponho desconto ou não? Como é que a gente poderia pegar essas empresas e ajudá-las a pensarem um pouco na decisão do que fazer agora com esse estoque parado, com esse estoque chegando? Então, é, pode ir por duas frentes, né? A primeira é cuidar do teu estoque que tu está ali. Ele é vivo, ele está na tua mão. Né? Então, como tratar disso? Primeiro, ver o que tu tens de lucratividade em cima daquilo, ou seja, fazer todo cuidar da tua parte financeira ali e ver o que realmente até onde tu pode chegar para tirar esse teu estoque de dentro da tua empresa, sendo que não é limpar estoque, não é isso, é ter lucro, mas com sensibilidade, saber fazer desconto, saber dar desconto, ao invés de ter um faturamento real de 20%, baixar para 15%, baixar para 10%, vai muitas vezes baixar para 5%, baixar para 2%, porque na vez de tu vender 10, tu vende 100, tu vende 1.000, e aí tu ganha na quantidade. E outra coisa é negociar com o teu fornecedor. Aí é aquele que está te entregando para te não aumentar o teu estoque, é tu já aguentar lá na fonte. Eu cheguei assim, ó, segura, eu estou com o meu estoque muito alto, eu preciso baixar meu estoque para depois eu começar a trazer esse estoque novo. Não adianta eu estar com o estoque acumulado e ainda trazer mais produto para ter mais estoque ainda. Isso aí é uma bola de neve. Aí eu vou me atrapalhando, e aí eu não consigo vender, e aí mesmo que eu faça muito mais barato, acaba não saindo, porque aí o próprio cliente acaba desconfiando, né? Porque o cliente ele fica olhando o seguinte, cara, estava 100, o cara está me oferecendo por 50, tem alguma coisa. Deve ser produto velho, deve ser, né? Ele vai pensar o pior, o cliente não vai identificar isso. Agora, se tu tem um cliente, tu tem uma carteira de cliente que já apresenta esse produto para ele há muito tempo e tu consegue manter esse teu cliente na empresa, tu consegue sim fazer isso. Aí assim, ó, cliente, hoje nós estamos com esse desconto especial porque você é um cliente especial. Você já compra aqui há tanto tempo, eu tenho todo um controle de CRM aí também, que a gente sabe o quanto é importante. Né? Eu tenho todo esse controle para poder dar esse desconto para o cliente. E aí eu posso chegar a 20%, 30%, aí ele vai entender como uma coisa real. Agora, do nada, tu tem um cliente ontem e hoje tu chega e manda para ele, ó, 50% de desconto, ele primeiro já vai ficar com o pé atrás. E segundo, que ele vai ficar um pouco chateado porque ontem ele comprou sem desconto e hoje já tem 50%. Então, assim, ó, que empresa é essa que está me tratando desse jeito? Então, tem que tomar muito cuidado. À frente, para o que vai fazer, que tipo de negociação vai fazer para não ter esse mal-estar com o seu cliente que já é fiel, e a parte de retaguarda com o fornecedor. Já negociar com ele, chega assim, ó, segura, não traz para cá, segura o negócio aí, porque hoje o momento está complicado. E qual é a dica de hoje? Principalmente nessa questão da pandemia. Não faça muito estoque. Trabalhe dentro de uma linha que tu consiga
honrar e entregar para o teu cliente, mas não precisa ter um estoque tão acumulado. O Vanderlei, primeiramente agradecendo aí os amigos que estão nos acompanhando, vários aí passaram por aqui, né? A Carol Camilo, estamos com o Saulo aqui com a gente, a Fiamma pianista, estamos aí com o Roberto Taube, o Fábio. Oi, Fábio, obrigado por estar aí com a gente. O César de Mariano, Marielle Torquato, José Martins Filho, estamos aqui com a Gorete Hoffman, tem uma galera bacana aqui com a gente, obrigado a todos vocês. Everton Oliveira também entrou, obrigado a galera que está nos acompanhando e também aqueles que vão nos acompanhar depois na live aqui gravada que segue lá no IGTV. Obrigado a todos vocês que estão nos prestigiando e aos que estão ao vivo. Ainda dá tempo, mande aí nos comentários a sua pergunta, a sua observação e participe aqui conosco desse bate-papo. Vanderlei, bom, eu tenho que controlar a minha produção, o meu estoque, os meus fornecedores, mas eu tenho que fazer com que isso tenha fluxo também. E agora chegamos a um momento onde os clientes que nós tínhamos sofreram alguns impactos, então talvez a gente não tenha mais o mesmo volume, outros mudaram o seu hábito de consumo. Como é que eu faço para olhar para essas mudanças? No que eu tenho que prestar atenção? Como é que eu mantenho as informações adequadas sobre os meus clientes para continuar pensando as melhores estratégias para esse atendimento? O que você poderia sugerir para nós? Eu vou começar primeiro mandando um abraço para toda essa galera que tu falou aí. Tem alguns que são amigos aí de muito tempo. O Saulo é guitarrista da minha banda, rapaz. Ela ia te falar se na questão da Opa! banda, Saulinho tá aí. A minha irmã mandou ali, a mãe te ama. Isso que é bom ter família, rapaz. Estão tudo aí. O Roberto trabalha comigo, a galera que tá aí, o Everton trabalha comigo também, tá aí nos assistindo. Legal. Obrigado por vocês terem vindo aí. É um prazer muito grande a gente estar batendo papo com um grande amigo, que é o André aqui, que trabalha lá no Senac da Palhoça. Então, estamos juntos aí, né, André? Então, Eu tenho que André, a mandar um questão... abraço aqui então também para o sogro que está aí, ó. O Walter Andrade está dando um oi, se eu não der, esse oi especial aí você já viu, né? E vou deixar também o desafio, viu, ô Vanderlei? Nós temos que tirar um dia para fazer uma live para ouvir os Cavaleiros Nin, viu? Esse aí Ah, então. vou deixar aí no ar. Legal, legal. É isso que nós vamos fazer mesmo. A gente tá preparando algumas coisas aí, a gente vai te mandar também, a gente tá preparando algo aí, até na casa do Saulo, a gente teve semana passada, na quinta-feira, fizemos umas gravações lá, pelo menos uma música teste pra gente ver como é que faz, né? Cada um gravando separado, uma coisa bem legal. Eu acho que a gente Opa. curte também esse caminho, né? Mas voltando ali ao tema, então, a questão do cliente, né, André? Tem muita gente tem muitos empresários que, por incrível que pareça, acabam não tratando desse nome chamado cliente, achando que pode ser até um cidadão indegustável. Muitas vezes ele não cabe muito bem para a empresa. Por incrível que pareça, tem empresário que ainda pensa assim. E hoje, eu vou te dizer, é muito difícil tu ter um CNPJ e não ter um tratamento diferenciado para o teu cliente. Ou tu cuida disso, ou tudo que tu está fazendo na tua empresa, tu pode fazer a melhor gestão, pode fazer o melhor marketing, pode fazer o melhor RH, pode fazer a melhor parte financeira, pode fazer o que tu quiser. Se o cliente não comprar, esquece. Isso não vai à tona, a tendência é muito grande da tua empresa falir muito rapidamente. E alguns cuidados que a gente tem que ter com o cliente, primeiro, é aquilo que eu estava falando, principalmente na questão, quando a gente tocou na parte de estoque. Né? Ter o cuidado de, se eu vendi uma peça hoje para o meu cliente a 100, e era, teoricamente, uma peça única, ou uma peça pronta para ele, amanhã eu não posso vender por 50, assim, de um dia para o outro. Não posso fazer isso ou que com outro cliente compre a 50. Eu tenho que ter esses cuidados, porque cliente também se conversa, cliente também nota. E a gente sabe que o marketing negativo, ele explode muito mais rápido do que o marketing positivo. É cinco vezes mais caro tu manter um cliente do que tu conquistar um cliente novo é 5 vezes mais caro que tu manter um cliente. Então, esse cidadãozinho chamado cliente, esse é que tem que ter todo o cuidado especial. Então, cuide data de aniversário, datas especiais. Muitas vezes ele vai na tua loja porque ele quer comprar alguma coisa especial para isso. Então, tem gente colocando ali, relacionamento é tudo. Leis de Carnegie. Dale Carnegie. Carnegie, isso. Tomei mal de vista ainda, meu Deus. Mas
se não cuidar esse relacionamento com o teu cliente, a tendência é ter problemas futuros, sim, e às vezes até imediato, né? Não adianta eu tratar um cliente 100% e um zero. Não é desse jeito que funciona um CNPJ. A gente tem que tratar, teoricamente, todos com a mesma qualidade, sempre tem um que são mais especiais que o outro, porque estão mais tempo dentro do teu negócio, estão mais tempo curtindo as tuas páginas de Instagram, de Facebook, te acompanham e entram no site, dão sugestão. Claro, esse tipo de cliente nos motiva, faz com que o CNPJ se motive também para ter mais iniciativas. Mas cuidem muito, não esqueçam daquele que compra só uma caneta e aquele que compra 1000 canetas. O cliente é tudo da mesma linha, então a gente tem que cuidar de todos. E se tiver como ter um acompanhamento desse cliente para saber quais são as necessidades dele e que dia ele precisa daquilo, ou que mês, ou que ano, aí é o suprassumo, né? Aí é o ideal. Claro, isso tudo é muita coisa para quem está começando, isso tudo é muita coisa para quem é um microempreendedor individual, mas ele pode chegar nesse nível, ele pode chegar num nível de ter esse cliente como algo diferenciado e poder tratar ele diferente. Isso é que é importante. Existem algumas máximas que valem para o negócio, né, Vanderlei? Aquela, talvez a mais clara é que não existe almoço grátis, né? Alguém vai Com pagar. certeza. Se você não tiver o cliente que vai, no fim das contas, né, pagar essa sua operação, pagar o valor de toda essa prestação de serviço que você cria, no fim das contas, você, empreendedor, é que vai estar pagando, né? Então, é melhor que você consiga alguém para pagar do que ter que tirar a operação de todo o teu bolso, né? E olha a Sara aí mencionando pra gente, né? Parece que as pessoas ainda não entenderam que qualidade do atendimento não deveria ser diferencial e sim uma obrigação. Ainda mais agora, né, que nem todo mundo consegue mais ter a mesma capacidade de entrega, né? A gente está num momento um pouco mais conturbado, e aqueles que têm precisam convencer as pessoas de que vale a pena abrirem as portas para serem recebidos, né? Agora a condição está cada vez mais pessoal, né? Quem entrega, te entrega em casa e a gente não costuma abrir a porta para qualquer um, né? Como é que você Uhum. enxerga essa condição de atendimento agora, nesse momento? Que cuidados ainda mais acentuados que esse empresário precisa ter, seja na prestação de serviços ou na entrega de produtos, para que o cliente continue valorando o atendimento dele? Uhum. Só quem falou ali foi a Saraí, é a minha irmã, tá? Ah, peraí. Eu Ô, tô Saraí, cercado. Eu tô cercado aí, tá vendo? a turma tá fiscalizando forte aí hoje, hein? Saraí, um abração, viu? Obrigado por estar aí com a gente. E assim, André, eu vou te dar o exemplo de clientes que vieram aqui na minha casa, na verdade, fornecedor, né? Eu contratei uma empresa para montar aqui meu forno elétrico para instalar. E chegaram aqui de máscara, como teve que ser, pelo momento, né? Chegaram de máscara, chegaram com um produto com álcool já para passar na mão, deixaram o seu calçado fora da porta, isso tudo sem eu pedir, isso tudo um tratamento diferente. Pediram para onde eles fossem trabalhar ficar só eles, que eles estariam fazendo o trabalho e depois no final apresentariam, ou seja, tiveram todo um cuidado nesse momento. É simples, mas se tu não faz nem isso, André, com certeza tu não chama ele de novo. Né? Nesse momento mesmo, se der um problema agora ali no meu fogão, eu vou chamar quem? Vou chamar ele. Se fosse um cara que chegasse aqui, entrasse direto, ele veio de luva, né? Eu vi ele colocando a luva na porta. Então, isso tudo é diferencial e faz com que o teu cliente perceba e diga assim, pô, esse aí tá legal, esse eu quero que continue trabalhando para mim. Entendeu? Então, é simples, mas se faz. Se não fizer, tu não vai chamar de novo. Tu, como cliente, tu não chama de novo. Isso está na nossa cabeça, isso está nesse momento agora. Então, tem muitas empresas que acabam não tratando disso. E nesse momento temos que ter todos os cuidados, inclusive na questão da entrega. Não é qualquer entrega que é feita hoje. Hoje a gente tem várias empresas fazendo entrega pelos próprios proprietários. Eles preferem ir lá entregar do que pagar um motoboy, do que ter algo que seja muito mecânico, entendeu? Eles preferem estar entregando e saber que aquilo ali vai ser mais garantido. Até para ter certeza de que o que vai chegar lá é aquela experiência que a gente
projetou aqui, né? Quando você entrega isso para um terceiro, essa garantia ela já reduz. Não que a gente não possa acompanhar bem com esse fornecedor, não ter ele como um grande parceiro, né? Mas os casos acontecem dos mais variados, né? Você falou ali do seu fone, eu lembrei de uma pizza que eu tive alguns dias atrás aqui, que foi uma grande tragédia também, né? Não pelo entregador aí, pelo contrário, eu fiquei com pena do entregador, né? Porque o rapaz foi de um atendimento fantástico, mas a pizzaria deixou a desejar porque entregou errado. Eu pedi para ela substituir. Ela disse: você não mexe aí porque nós vamos levar um tempo e a gente vai trocar para você, tá? Então, você passa mais uma hora esperando aí, a gente vai ver como é que a gente resolve o problema. Ok? E o estômago Vamos já... esperar, né? E o motoboy não sabia onde se enfiar, pediu 1 milhão de desculpas e olha que ele era terceirizado. Então, às vezes, a gente pensa que está entregando o melhor, às vezes tem gente que não está preocupada em entregar o melhor, mas na cadeia tem sempre alguém tentando salvar ali, o que demonstra que é importante a gente estar fazendo essas trocas com os parceiros, né? Está tendo não só um fornecedor, mas tem alguém que partilha dessa cadeia de valor com você, né? Como é que está acontecendo a relação nessas parcerias agora? O pessoal tem buscado outras empresas para partilhar e dividir essas experiências, fazer isso em conjunto, ou o empresário nesse momento está um pouco mais restrito, está um pouco mais... não, eu tenho que arranjar uma solução mais individual, eu tenho que resolver o problema sozinho. O que eu estou acompanhando, André, até hoje eu estava numa live, na verdade não é uma live, é uma reunião de trabalho com o trade turístico daqui de Floripa. Então, o que eu estou acompanhando é que os empresários estão muito preocupados e eles estão todos imbuídos de achar um excelente caminho para esse novo normal, né? A questão de evento, a gente sabe que vai ser está sendo mais prejudicada, né? Evento e turismo, com certeza está sendo mais prejudicada. E eles tratam isso com muita inteligência, sabe? Não é empurrando, vamos fazer assim de qualquer jeito, não. Então, eu vejo que é um setor que está organizado, eles começam a pensar como proporcionar ao governo, à prefeitura, que tipo de situação que eles podem fazer um evento, o que eles podem fazer que vai ser melhor para aquele cliente que eles vão atender, se vão abrir só para fornecedor, se vão abrir só... Então, é uma discussão muito de alto nível, sabe? Tem coisas assim muito, muito legais de se escutar. E a gente vê muito isso nas entidades empresariais, né? Tu deve acompanhar bastante aí o CDL da Palhoça, a CIP, eles vêm fazendo um trabalho e o Sebrae agora está apoiando eles, está ajudando eles nesse momento. Como que a gente está ajudando? Assim, por exemplo, a gente colocou à disposição deles agora a fazer consultoria com um custo mais barato para os empresários. Para quê? Para aproximar os empresários também das entidades e dar sugestões e trocar ideias de como melhorar isso. Eu tive uma live semana passada com o pessoal de mecânica da Enflo. Eles estão com esse pensamento, assim, estão todos juntos. Tá, o que tu está fazendo aí na tua oficina que eu posso fazer aqui na minha? O que a gente pode junto aqui na Enflo, trazendo o Sebrae, como a gente trouxe agora, o que pode proporcionar para todo mundo? O que a gente pode fazer diferente? Ou seja, até na dor estão usando o associativismo. Então, e isso é bom demais, André, porque assim, quando a empresa está sozinha e acha que sozinha ela consegue fazer tudo o que ela quer, ela não consegue. Ela precisa de uma entidade empresarial, ela precisa de um parceiro, ela precisa até do concorrente do lado dele, que muitas vezes não é concorrente, às vezes é um parceiro que tem ali, que eles podem os dois sim ganhar. Tem mercado para todo mundo. Hoje não precisa mais ficar se preocupando com a padaria da esquina. Muitas vezes esse não é o principal concorrente dele. Às vezes o concorrente dele é sim o mini mercado que está a 5 km de distância. Não é aquela padaria que está ali na esquina que é a preocupação dele. Então, são esses empresários que começam a conversar e começam a ter essa relação de confiança e saber que podem produzir coisas boas, sim. Então, cara, hoje de turismo, semana passada de automecânico, então a gente está participando desse bate-papo com eles e um bate-papo de alto nível. E sabendo que o Sebrae ainda pode proporcionar consultorias mais em conta para eles nesse momento. A própria Sebrae Tech, que a gente trabalha com inovação, trabalhando, que eu falei no começo, a questão de empresa que não sabe nem fazer, não tem nem o seu próprio site hoje, e aí acaba fazendo as pressas, acaba fazendo de qualquer jeito, até isso o Sebrae está apoiando. E quando a gente coloca a Sebrae Tech, a gente está falando aqui de um investimento de 70% do Sebrae e 30% do empresário.
Um projeto pode ir até 30 mil reais e o Sebrae acaba botando 21 mil reais e ele vai botar 9. Então é uma coisa diferente, é uma coisa que ele pode chegar a esse tipo de situação buscando o Sebrae e buscando as entidades também. A gente fez essa parceria que eu estou falando sobre as consultorias e o Sebrae Tech com a CIF, CDL Florianópolis, a Inflo, a CIP, CDL Palhoça, a Brasel. Olha só, a Brasel preocupada aí com seus restaurantes, querendo fazer um trabalho mais próximo deles também. Então, todos esses setores estão preocupados, todas essas entidades estão preocupadas em trazer algo mais para os seus clientes. E aí o Sebrae, a nossa gerência, teve essa percepção e pensou o seguinte, o Sebrae só é forte quando as entidades e as empresas são fortes. É para isso que a gente sobrevive. Então é isso que a gente está disponibilizando para esses empresários e para essas empresas. Quanto mais unidos, mais fortes ficam para enfrentar o desafio, né? Segurar o boi no chifre, como diz a turma do interior. Você vê que isso é tão curioso, né, Vanderlei? Eu passei muitos anos em Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, e Belo Horizonte tinha uma característica no seu hipercentro ali muito curiosa. Você tinha, às vezes, ruas de determinados segmentos. Então, eram várias lojas, uma do lado da outra. Materiais para fogão, por exemplo. Você tinha uma rua onde você tinha 5 ou 6 ou 7 fornecedores de materiais, um do lado do outro. Como assim? Não faz muito sentido todo mundo na mesma rua? Lógico, algumas peças eles competiam por preço, mas muitas delas você encontrava com exclusividade em um daqueles 5 ou 6. Então, ainda que eles fossem fortalecidos com aquela rua sendo a referência para o segmento, cada um deles atuava de uma maneira diferenciada para garantir o seu nicho e, com isso, manter o seu valor. São formas de fortalecer que, às vezes, você precisa de uma ajuda, né? Você precisa encontrar aquele apoio, aquele parceiro, e aí a gente tem o Sebrae, tem as entidades, né? Que fazem um grande papel, mas que ajudam nesse fortalecimento. Até para a gente tirar algumas dúvidas, né? Para a gente tomar algumas decisões. E aí eu puxo o pessoal aqui do Violão Cursos, que mandou a pergunta para nós, né? Nesse momento, a pergunta é, vale abrir um negócio no meio da pandemia? O que você acha? Nós estamos indo aí para os últimos 5 minutos da nossa conversa e eu acho que talvez essa pergunta que o pessoal aqui do Violão Cursos manda, ela reflete muito bem um resumão de tudo aquilo que nós conversamos aqui, né? Nesse momento, não só para o momento agora, mas também para o futuro, né? Ainda vale empreender? O que você responderia para eles, Vanderlei? Olha, só um dado que eu vou te passar que é importante, e até para quem fez essa pergunta, só para termos uma ideia, a gente teve muitas empresas fechando, mas por incrível que pareça, a gente teve mais CNPJ abrindo esse ano no mesmo período do que no período de 2019. Ou Saldo seja, positivo, né? as pessoas acabam entendendo que empreender hoje é o melhor caminho, muitas vezes por necessidade, né, André? É aquilo que eu falei, né? Sim, sim. Acabou de ser demitido e precisa arrumar uma solução para o negócio dele. E acaba abrindo um MEI, que é teoricamente o mais simples, e vai à luta. Vai vender o negócio dele e vai ter que trazer o dinheirinho para dentro de casa. O que te dizer se vale a pena abrir o negócio ou não? Cara, o momento, a gente está num momento delicado, estamos. Mas agora, abrir um negócio hoje ou abrir um negócio daqui a um ano, o que determina é aquilo que a gente falou desde o começo. Tu tem que ter uma boa gestão, tu tem que saber o que tu está abrindo, tu tem que ter aptidão para o negócio, tu não vai abrir por impulso, tu não vai abrir por necessidade. Tu pode abrir por necessidade? Pode, mas tendo um entendimento mínimo do que tu precisa fazer. Tu não vai ser um aventureiro. Abrir um CNPJ, eu já falei, é a coisa mais fácil que existe hoje mesmo, é muito tranquilo. Hoje tu abre uma empresa em 5, 10 minutos, agora a gestão desse negócio, o porquê desse negócio, eu vou ter como ter recursos financeiros para esse negócio, eu vou conseguir manter esse negócio de pé, é isso que eu tenho que ter esse cuidado. Então, empreender eu posso a qualquer momento. No momento de pandemia, posso. Tá, tem um negócio que é diferente, que eu vou conseguir fazer, ou é tradicional, mas é um negócio que eu consigo fazer diferente, eu vou atender o cliente diferente, legal, pode, mas tomando os cuidados. Então, não é uma questão só de poder abrir ou não poder abrir, não é isso. É questão de saber fazer a gestão ou não. Se vai ser no momento de pandemia ou não vai ser no momento de pandemia, sem problema algum. Só tem que ter o cuidado como se fosse ter uma gestão de uma empresa normal. De novo, é só porque é um momento delicado, mas não impede de tu abrir o teu próprio negócio.
aquela coisa, né? Tendo clientes, você pode se aventurar tranquilamente, né? Então, é um momento onde a pandemia acabou tirando muito do poder de compra e até da própria vontade do consumidor, né? Da confiança do consumidor em seguir consumindo determinados produtos ou dando algumas prioridades, é verdade. Mas isso não quer dizer que parou plenamente todo tipo de consumo, todo tipo de compra, necessidade segue existindo, né? Se você identificar alguma e realmente encontrar pessoas que as têm dispostos a buscar fornecimento, por que não? Né? Pode ser um momento de, como diz o ditado, a máxima aí, né? Vender lenço. Por que É não? isso aí. Né? É isso aí. Então, Deixa eu já olha, aproveitar e dar Vanderlei, um abraço ali pro meu amigo Léo, que acabou de entrar aí também. E eu tô com a outra página aberta aqui. Eu já vi que ele já botou uma foto minha lá no outro grupo, que a gente tem um grupo futebol, já tô eu lá na outra página, rapaz. Ô, essa turma é rápida, rapaz. Meu Deus do céu. Léo, um abraço aí, obrigado pela participação aí, Léo. Legal. Pena que ô tu Léo, chegou um pouco mais no final aí, que a gente já tá quase encerrando. obrigado, Léo, Daniela Barbeta, tem uma galera muito legal que acompanhou com a gente aí. Obrigado a todos vocês. A gente está chegando nos últimos 4 minutos. E Vanderlei, não tem como agradecer aqui essa disponibilidade que você teve para a gente fazer esse papo. Até porque a gente sabe que aqui a gente está fazendo por um canal, né, muito privado e isso permite que a gente tenha um acesso muito forte para familiares, para amigos, para pessoas muito próximas. E a gente tem muito carinho, se preocupa muito e o quanto mais a gente puder ajudá-los, né, é sempre ainda melhor, né, além de todas as pessoas que a gente tem a oportunidade de levar algum tipo de auxílio. Para a gente fechar, puxando um pouco até do que o pessoal lá da parte do Violão Cursos mencionou, é aquele olhar para frente, né, para o futuro. Nós não sabemos quando que a pandemia acaba, nós não sabemos quando que, não digo a normalidade, mas pelo menos uma certa tranquilidade volta a se instaurar para o nosso mercado. Mas a gente precisa se preparar para esse futuro, a gente precisa se preparar para o que venha por aí. Quais seriam as recomendações do Vanderlei? Olha, nesse momento não deixe de ter o seguinte preparo para o que vem por aí. André, nesse momento, cara, é como qualquer momento. É aquilo que eu falei, 23 anos de Sebrae leva a gente a crer que a gente tem que ter muito cuidado. É um sonho de uma família, é um sonho de ter um negócio, mas não deixe esse sonho virar um pesadelo. A gente entende e sabe que o quanto muitas vezes a pessoa está precisando daquilo ali, porque ela deixou de ter uma receita e está desesperada, mas aquilo pode ser o poço também, né? E esse poço a gente prefere ele cheio de água para ele ficar ali boiando por cima. Não prefere o poço, o fundo do poço, não. Então, tome alguns cuidados, pesquise antes, vê se realmente esse tipo de negócio vale a pena abrir, não vai na emoção, não vai na conversa de outros, tente centralizar, tente ser centrado naquilo que está montando, procure o Sebrae, procure o Senac, vários cursos que o Sebrae e o Senac estão dando gratuitamente aí, por esse momento, na própria internet, vocês conseguem buscar isso, então busca informação, não dá um tiro no ar, assim, seja mais assertivo, tente ser mais assertivo para não ter problema futuramente. Esse seria o meu recado para o empreendedor de hoje. Excelente, meu amigo. A cada um de vocês que nos acompanhou, muito obrigado. A gente está entrando aqui, acredito que no minuto final. Já já o Instagram vai botar um reloginho para nós aqui dizendo que nosso tempo está acabando. E eu quero reforçar o convite para o pessoal que não conhecia o Vanderlei. Acabou aqui, corre lá no perfil dele, adiciona o Vanderlei para ele estar podendo bater um papo com vocês em outros momentos também. Aos amigos que vieram, né, a convite dele, muito obrigado por terem aceito esse convite. Meu perfil está aberto lá também para a gente seguir nesse bate-papo. O Vanderlei é o 17º convidado que eu tive nos últimos 2 meses, aqui nesse espaço, de uma maneira muito pessoal. Então, é sempre de uma maneira informal, muito tranquila, mas com o mesmo foco, né? Temas que podem ser positivos para pequenos negócios que a gente sabe que nesse momento talvez tenham sido aí os grandes impactados pelas mudanças que nós tivemos no mercado decorrentes aí do processo pandêmico. Quero deixar um registro aqui, que amanhã de manhã, 9 horas da manhã, eu estarei com um outro grande amigo, grande parceiro, que é o diretor de varejo nacional da Marisol, meu grande colega aí, o Fernando Lucena, dessa vez pelo perfil do Senac Santa Catarina, um convite que o Senac me fez e que eu orgulhosamente vou estar tendo a oportunidade de falar com um grande amigo, assim como o Vanderlei, né? A gente vai fazer uma dobradinha aí, agora mais institucional, e nos próximos dias outros amigos vão estar por aqui também
sempre aí nessa faixa das 9h30. Eu vou encerrando por aqui. Vanderlei, te agradeço mais uma vez, amigo. E o vídeo fica lá no IGTV do meu perfil. Logo mais, eu vou mandar aí para o Vanderlei também um link que eu vou deixar ele disponível também no canal do YouTube. E aí as pessoas que quiserem pegar outras dicas lá em outro momento que não seja pelo Instagram, vão estar lá também junto com os outros convidados que nós trouxemos nos últimos dias. Reloginho me avisando, faltando 5 segundos. Todos vocês, um grande abraço, uma boa noite. Vanderlei, irmão, obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Valeu.